Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Temos um material bem interessante para analisar. Ele toca num ponto, idolatria, que às vezes parece coisa do passado, né? Mas aborda de um jeito super atual. É verdade, fala dessa nossa tendência, talvez nem sempre consciente, de dar uma ajeitada na fé, sabe? Ou na imagem de Deus mesmo, para que fique mais confortável para os nossos desejos, para nossa conveniência. Exatamente. E a nossa fonte principal para essa discussão é um capítulo, o 18, de um material chamado Kryptonita. O autor usa a história do bezerro de ouro, lá do Êxodo, não só como fato histórico, mas como uma metáfora, né? Isso. Uma analogia para essa criptonita espiritual, como ele chama. A ideia é, assim como a criptonita lá do Superman não enfraquece, certas crenças, certas práticas que parecem ok, até religiosas, podem acabar minando a nossa força espiritual. Forte isso. É, porque nos levam a adorar uma versão distorcida de Deus. Uma versão feita mais à nossa imagem do que o contrário, entende? Entendi. Então, a nossa missão aqui é meio que desempacotar essa ideia. Vamos seguir o raciocínio do texto. Começar lá no Sinai com os israelitas e depois pensar um pouco se isso tem alguma coisa a ver com a gente hoje. Tentar achar aqueles cliques, né? Aqueles momentos ahá. Vamos lá. Então, o começo de tudo, segundo o texto, é a saída do Egito. Deus tira o povo da escravidão, um ato de salvação poderoso, e leva para o Sinai. Tem uma frase-chave que o material destaca de Êxodos 19.4. Deus falando que trouxe o povo para junto de mim. O que essa frase indica sobre a intenção de Deus ali? Olha, segundo a leitura do texto, essa frase é o coração da coisa. Não era só tirar de um lugar, mas trazer para perto dele. Existia um desejo de relacionamento, sabe? De intimidade mesmo. Ah, interessante. O autor até compara com a expectativa de um pai esperando o filho nascer. Aquele anseio por conexão, por algo direto, pessoal. Não era só regra, era Proximidade. E essa proposta inicial era bem diferente para a época, certo? O texto fala que Deus queria que toda a nação fosse um reino de sacerdotes. Isso na prática seria o quê? Seria UOL. Seria acesso direto para todo mundo. Cada pessoa tipo um sacerdote. Podendo chegar perto, ouvir Deus, se relacionar com Ele sem precisar de um intermediário exclusivo, um grupo específico. Nossa, bem radical mesmo. Muito. Era um plano de quase democratizar o acesso ao sagrado. Bem diferente do que acabou acontecendo depois, né? Com a tribo de Levi e tal. Mostra o nível de intimidade que Deus estava buscando ali no começo. Mas essa intimidade tinha condições, pelo jeito. O texto aponta para as instruções antes do encontro no Sinai. Se consagrar, lavar as roupas, isso era só um ritual ou tinha algo mais fundo? O autor defende que era bem mais fundo. Lavar as roupas era símbolo de purificação, de tirar a poeira do Egito, entende? Não só a sujeira física, mas a mentalidade, os valores da cultura de onde eles saíram. Ah, faz sentido. Era um chamado à santidade, a se separar para Deus. Indica que chegar perto de um Deus santo exige uma resposta. Séria, né? O texto reforça que Deus não quer relacionamento superficial, egoísta, onde ele é só um meio para conseguir coisas. Ele se entrega e busca um compromisso parecido. Era um chamado para deixar o jeito antigo de viver para trás. Nossa, parece um convite incrível, essa proximidade toda. Só que a reação do povo quando Deus desce no Sinai, com aquela força toda, trovão, relâmpago, fumaça, foi bem inesperada, né? Totalmente inesperada. Ao invés de alegria, foi medo, pânico mesmo. A reação dele está lá em Êxodo 20. Fala tu conosco, mas que Deus não fale para a gente não morrer. É dramático. Imagino. O texto interpreta isso como uma rejeição clara daquela intimidade que Deus ofereceu. É como se dissessem, olha, a gente prefere um intermediário, alguém para filtrar essa presença aí. É demais para nós. Dá para imaginar a decepção, né? Tanto de Moisés quanto, segundo essa leitura, do próprio Deus que queria tanto esse encontro direto. E essa rejeição acabou mudando a estrutura religiosa deles, não foi? Sim, teve consequências diretas, estruturais.
O texto argumenta que o sacerdócio levítico, com Arão como primeiro sumo sacerdote, não era o plano A. Foi uma modificação necessária porque o povo não quis ser o reino de sacerdote. Entendi. A instrução para Moisés trazer Arão para perto vem logo depois dessa recusa do povo. É consequência direta daquele medo, daquela rejeição da interação cara a cara. E o texto levanta uma pulga atrás da orelha sobre o próprio Arão nesse momento, né? Fala que Deus mandou Moisés subir de novo com Arão, mas parece que não está claro se Arão realmente foi até o topo com Moisés naquela vez. Ficou mais embaixo, talvez no acampamento. O autor especula um pouco. É uma observação sutil, mas que o autor usa para montar o cenário. Ele pergunta se Arão talvez não se sentia mais à vontade ali com o povo, gerenciando as coisas, do que lá na presença de Deus no monte. Ou talvez fosse medo mesmo, né? A Bíblia não diz. Verdade. Mas essa hesitação ou ausência de Arão ali no momento chave da revelação serve como um prelúdio interessante para o papel que ele vai ter logo depois, quando a coisa aperta lá embaixo. E apertou rápido, Moisés fica 40 dias no monte recebendo as leis e o povo aqui embaixo impaciente. É interessante o que o texto frisa. A reclamação deles é sobre a ausência de Moisés. Eles falam, esse Moisés sumiu, não sabemos o que aconteceu. A ansiedade parece focada no líder humano, né? No visível. Esse ponto é chave para o argumento do texto. Essa fixação na ausência do líder humano, Moisés, mostra uma dependência do visível, do palpável. Eles não falam Deus nos deixou, mas Moisés sumiu. É verdade. Isso abre a porta para buscar um substituto, também visível, talvez mais controlável. E aí eles vão para cima de Arão, que, segundo o texto, tinha carisma, juntava gente, um lembrete de que ter seguidor não garante que o líder está alinhado com Deus, né? Pois é. E Arão cede. Pega o ouro do povo, brincos, joias, derrete tudo e faz um bezerro. E aí vem a declaração do povo, que é chocante mesmo quando a gente para pensar como o texto analisa. Olham para o bezerro e dizem, são estes, ó Israel, os teus deuses, Elohim, que te tiraram do Egito. O que significa usar Elohim aí? Aí que a análise do texto fica muito interessante. Elohim é uma palavra hebraica que, sim, pode ser usada para deuses pagãos, mas é usada na maioria das vezes nas Escrituras para o Deus único, verdadeiro, o Criador. Então eles estão usando o termo certo para Deus, mas aplicando num ídolo feito por eles. Não estão necessariamente inventando um Deus novo com um nome novo. Estão pegando o conceito do Deus verdadeiro e aplicando em algo que eles criaram. E a coisa fica ainda mais específica e, como diz o texto, quase inacreditável no versículo seguinte, né? Arão não só deixa, como constrói um altar para o bezerro e anuncia: amanhã é festa ao Senhor YHW, usando o nome pessoal de Deus. Exato, YHW, aquele nome revelado a Moisés na sarça, o nome da aliança, o nome íntimo de Deus. O texto argumenta que isso é o cúmulo da distorção. Eles não estão dizendo esse bezerro é Baal ou outro Deus. Eles olham para o ouro e chamam pelo nome sagrado pessoal do Deus que os libertou. Nossa. A análise do texto é que eles não negaram YHW, nem que ele os salvou. O que eles fizeram foi mais sutil e talvez mais perigoso. Eles redefiniram a imagem de YHW. Criaram um Yahvé conveniente, palpável, silencioso, que não confrontava, que cabia na impaciência e na necessidade de controle deles. Um Deus que eles podiam carregar, ao invés de um Deus que os carregava. Essa ideia de distorcer a intenção original para justificar o próprio desejo é complexa. O texto usa uma analogia moderna para ajudar a gente a pegar isso, que eu achei bem boa. Você pode compartilhar? Claro. O autor imagina um cenário assim. Os chefes de uma empresa definem as diretrizes, incluindo a importância de ter um ambiente de trabalho divertido, mas, claro, dentro de um contexto de trabalho, ética, produtividade. Aí os chefes viajam. Tá. O gerente que ficou no lugar decide que divertido é contratar DJ, luz estroboscópica, máquina de fumaça e fazer uma festa que dura dias, parando tudo. Ignorando todas as outras regras. E o pior, no meio da festa, se alguém pergunta, a equipe insiste.
Não, a gente está fazendo o que os chefes pediram. Eles querem que a gente se divirta. É uma ótima imagem. Pegam uma palavra, divertido, tiram do contexto, distorcem o sentido e usam como desculpa para fazer o que querem, mas mantendo a aparência de que estão obedecendo. É exatamente o paralelo que o texto faz com o bezerro de ouro, sendo chamado de YHW. Exatamente. Os israelitas mantiveram o nome YHW, mantiveram o reconhecimento do ato salvador, libertação do Egito, mas esvaziaram esse nome do sentido verdadeiro e o associaram a um ídolo e a um comportamento que Deus nunca aprovaria. E o comportamento que vem depois da criação do bezerro, como está no texto bíblico, revela bem a natureza dessa idolatria. Sim, o relato diz que, no dia seguinte, eles ofereceram sacrifícios ao bezerro, que chamaram de YHW, e depois o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para folgar. Essa palavra folgar ou se divertir no hebraico original pode ter um peso bem diferente, né? Pois é, o texto interpreta esse folguedo ou farra não como festa inocente, mas como entrega a excessos. Provavelmente incluía comilança, bebedeira, talvez imoralidade sexual, coisas comuns em cultos pagãos da época. O ponto central do argumento é: eles se convenceram de que YHW, ou melhor, a versão que eles criaram de YHW, o bezerro, aprovava esse tipo de coisa. Ah, entendi. Criaram um YHW falsificado, um Deus que dava permissão para eles fazerem o que quisessem para satisfazer as paixões deles. Tudo sob uma suposta bênção divina. E o autor diz que essa forma de idolatria, manter o nome, mas mudar a natureza, para encaixar nos desejos, é talvez mais perigosa, mais enganosa, do que simplesmente adorar outros deuses com outros nomes. Porque mantém a aparência de ortodoxia, sabe? Eles ainda usam o nome certo, ainda reconhecem o que Deus fez no passado. Isso cria uma ilusão de fidelidade que pode enganar não só os outros, mas eles mesmos. Uhum. Fica mais difícil de identificar e confrontar do que negar a Deus abertamente ou adorar um ídolo pagão reconhecido como tal. É uma corrupção por dentro, sutil. A resposta lá de cima não demora, claro. Deus avisa Moisés do que está rolando, que o povo se corrompeu, se desviou depressa do caminho. Moisés desce furioso, confrontarão, que dá umas desculpas meio fracas, né? E vê o povo totalmente solto. E aí ele faz aquele chamado que divide as águas. Sim. Em Êxodo 32, versículo 26, Moisés se coloca na entrada do acampamento e grita: "Quem é do Senhor, venha a mim." A análise do texto destaca isso como um momento de definição. A verdadeira aliança com Deus, pertencer a Ele de verdade, não era só gritar YHW para um bezerro. Claro. Mas responder o chamado para obedecer, se alinhar com os mandamentos dele, mesmo quando isso ia contra o povão ou os próprios desejos. Estar do lado do Senhor exigia uma escolha ativa, uma ação concreta, baseada na vontade dele, não na versão conveniente que tinham criado. E aqui que o material faz a ponte, talvez a parte mais desafiadora da análise, ligando essa história antiga com a nossa realidade hoje, especialmente no cristianismo. As perguntas que o autor joga são bem diretas. São perguntas incômodas mesmo para fazer a gente pensar. Tipo, será que hoje a gente corre o risco de criar um Jesus falsificado? Um Jesus que foca no amor, na graça, na salvação, que são coisas maravilhosas e verdadeiras, mas que convenientemente deixa de lado a exigência de santidade, de renúncia, de transformação radical de vida. Um Jesus que a gente molda para caber nas nossas agendas culturais, políticas ou nos nossos desejos pessoais, ao invés da gente se moldar a ele. O texto sugere que a consequência de um Jesus assim seria um cristianismo meio morno, sabe? Sem impacto real, muito parecido com a cultura em volta. Pessoas que se dizem cristãs, usam o nome de Jesus, vão à igreja, mas a vida, os valores, as prioridades não mostram uma transformação de verdade. Exato. Espelhando aquela contradição lá do Sinai. Chamar o bezerro de YHWH enquanto se entregam à farra. É uma crítica forte à possibilidade de uma fé superficial. E diante disso, o texto meio que faz um apelo, né?
por vozes como a de Moisés naquele dia, vozes que com amor, mas também com firmeza, com clareza, fogo, o autor usa essa palavra, confrontem esse tipo de auto-engano dentro da fé. Isso. A ideia é que, sem esse confronto amoroso, a tal criptonito espiritual continua agindo, sabe? Enfraquecendo a fé, tornando o testemunho irrelevante. O silêncio ou a vista grossa só deixam a distorção crescer. O material é bem claro ao dizer que seguir o Jesus verdadeiro, segundo os evangelhos, tem um custo. Não é um caminho fácil, customizável. Fala de negar a si mesmo, tomar a cruz, perder a vida para achar. Exige submeter a nossa vontade a de Deus, morrer para o nosso eu antigo, egocêntrico, para que uma nova vida, guiada pelo Espírito, possa nascer. Isso parece totalmente contra uma promessa de evangelho só de facilidade e autoajuda, né? Completamente. A análise que a fonte traz não nega a graça, o perdão, o amor imenso de Deus. Pelo contrário, diz que é justamente por causa desse amor que Deus nos chama para algo mais fundo do que uma fé superficial que não muda nada na gente. Faz sentido. O pacote completo do Evangelho, nessa visão, inclui não só o perdão do pecado, mas a transformação do pecador. E essa transformação exige render-se, obedecer e muitas vezes ir contra nossos instintos e desejos. Então, tentando amarrar tudo isso que a gente conversou a partir do material. O grande alerta que sai dessa análise do bezerro de ouro não é tanto sobre ateísmo ou rejeitar Deus de cara. O perigo mais sutil, a verdadeira criptonita que o texto aponta, parece ser essa nossa mania de remodelar Deus à nossa imagem. Manter o rótulo religioso, usar o nome certo, mas criar uma versão light, customizada da fé, que combina com o que a gente já quer, em vez de se submeter humildemente ao Deus que se revela com toda a sua santidade, seus desafios e seu poder de transformar. É um chamado forte para a gente se autoexaminar com honestidade sobre a autenticidade da nossa fé. Sem dúvida. E isso deixa a gente com uma questão final para pensar, uma provocação que sai direto do material. Como a nossa ideia pessoal do que é seguir a Cristo se compara com essa visão do texto? Essa visão que fala do custo do discipulado, da necessidade de morrer para o ego, de submeter à vontade, de virar uma criatura radicalmente nova nele. Será que, em algum ponto, talvez sem querer, a gente criou um Deus um pouquinho mais conveniente do que aquele que realmente nos chama? É algo para a gente pensar, né? Muito além daqui. Esperamos que essa análise, mesmo tocando em pontos difíceis, tenha sido útil, tenha provocado alguma reflexão. A gente volta na próxima semana com outra discussão. Fiquem bem!